Este podcast é uma realização O Historiante. Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas, a cada semana propondo aqui debates interessantes, com pessoas interessantes também. Eu sou o professor Pablo Magalhães e comigo aqui, como sempre, na nossa mesa, está o senhor Márcio Fabiano. Olá, boa noite, tudo bom, meus queridos apoiadores, apoiadoras, gente do Brasil, hoje tem Pernambuco no ar. A senhora Bia Siqueira. Olá, gente, boa noite, é um prazer estar de volta. Eu sei que às vezes eu sumo, mas eu sempre volto. Bia Siqueira às vezes toma chá de isso, né? Mas está aqui. E hoje nós recebemos duas pessoas maravilhosas que toparam estar com a gente hoje e que pra gente é uma grande honra. São duas co-deputadas da mandata juntas aqui de Pernambuco, a Joelma Carla e a Jo Cavalcante. Sejam muito bem-vindas. Boa noite, né, a todas e todos que estão aí chegando junto, né, dessa live. Que massa esse convite. Agradecemos desde já, né? Me chamo Joelma Carla, sou uma das co-deputadas das juntas, sou defensora das políticas públicas de juventude, sou de Surubim, interior, né, do estado de Pernambuco, e a gente está aqui para somar e para fazer um debate aí, a parte da nossa vivência, né, de um mandato coletivo no estado de Pernambuco. É isso, obrigada. Olá, boa noite. Com muita alegria estar hoje participando desse podcast ao vivo, né, pela Historiante. Meu nome é Jo Cavalcante, sou também uma das co-deputadas das juntas. Venho da militância de moradia, venho da militância do trabalho informal, dos camelôs, e estou aqui para contar um pouquinho dessa trajetória política da gente, de estar nesse mandato coletivo e com essa participação popular. Joelma, Jo, sejam muito bem-vindas, tá? Mais uma vez ressaltando que é um prazer recebê-las aqui. A nossa casinha ficou pequena demais, Bianca vai dormir na sala hoje para dar espaço para vocês, brincadeira. Bom, estamos aqui para a gente debater um pouco sobre essa questão do mandato coletivo e da participação popular na política brasileira, não é? É claro, é óbvio que nós vivemos uma conjuntura política diferente nessas últimas 2 décadas. Nós estamos vivendo num momento onde nós estamos assistindo aí a ascensão de ideais extremistas, a uma ascensão de uma onda conservadora muito forte que acabou varrendo aí boa parte da nossa população, mas que também é um momento onde vozes de minorias estão tomando seus espaços, estão ocupando seus espaços e estão sendo ouvidos através da conectividade, né? Então hoje a gente vai tentar refletir um pouco sobre essa conjuntura, essa problemática, mas antes vamos para os recadinhos rápidos. Se você nos acompanha há um bom tempo, curte nosso conteúdo e aí já está aí há um bom tempo aí ouvindo a gente, nosso podcast, seja nosso apoiador no apoia.se/historiante. É coisa simples, você vai lá, coloca no navegador, acessa e a partir de R$4 mensais você entra para o nosso grupo de apoiadores com conteúdo exclusivo. Tá? Além disso, conheça a família Historiante de podcasts. Além deste aqui, o Historiante, você tem o Correspondente de Guerras, a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo, capitaneado pelo professor Kleber Roberto, que hoje não está aqui. O podcast Arretadas, né, que é um podcast feito por mulheres, para mulheres, totalmente produzido pelas arretadas Lídia Verônica, Bia Siqueira e Jaiane Rodrigues. Bia Siqueira, se quiser, já pode fazer aquele convite rápido para as meninas. Joelma, Jo, se quiserem também, podem participar das arretadas de alguns dos programas delas, tá? Vai ser um prazer receber elas lá, especialmente nesse período que a gente está vivendo, né? Esse ano é ano de eleição. E acho que é muito importante a gente falar de protagonismo das mulheres na luta política, falar de democracia participativa. São temas muito importantes, né? Então seria um prazer que as meninas participassem do nosso podcast. Pois é, o convite já está feito aí, vamos ver se elas vão aceitar daqui pro final do programa, né? Se elas não um ranço da gente. Brincadeira. E nós temos também o nosso filhotinho, que é o Era Uma Vez na História, um podcast com contação de história voltado para o público infantil e juvenil. Todos eles disponíveis no seu agregador preferido, criatura. Então, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, onde você quiser, você nos encontra lá e nós receberemos vocês com muito prazer. Bom, vamos entrar na nossa pauta e eu vou começar aqui com o nosso editorial, tá?
As ruas sempre foram o palco dos movimentos sociais. Das barricadas da Comuna de Paris, no século XIX, à ocupação dos órgãos públicos hoje, da tomada da Bastilha ainda em 1789, à tomada da Praça dos Três Poderes nas jornadas de 2013, há diversos paralelos possíveis que evidenciam que o povo nas ruas proporciona transformações e rupturas decisivas para a história. Contudo, vemos hoje um novo meio de mobilização em tempos de conectividade digital. Além dos espaços físicos que continuam sendo ocupados, os espaços digitais das mídias sociais também se tornaram terreno fértil de debates e discussões políticas constantes. O interessante é que em tempos de Orkut, nossa preocupação era ver qual era a nossa porcentagem de atraente que nós tínhamos em nosso perfil. Após o Facebook, o algoritmo de confronto e bolhas que ele proporciona, recorremos às mídias sociais para debater visões políticas em nível local, regional e nacional. Numa democracia, o povo de fato tem poder? O termo democracia é derivado do grego, que significa poder do povo. Claro que a democracia contemporânea tem muito mais a ver com os séculos XIX e XX, revoluções francesa e russa, duas guerras mundiais, falência do projeto liberal e neoliberal, o estado de bem-estar social. Diversas experiências fortificaram o modo como entendemos a democracia e principalmente entendemos nossa própria participação no jogo democrático. Durante diversos momentos em nossa história, podemos observar como o povo tomou as ruas em busca de direitos. Há quem diga que brasileiros não são politizados, erroneamente. Contudo, há claramente um projeto de deseducação para a política, associando-a a puramente uma atividade ligada à corrupção e ao engodo. Essa narrativa, durante décadas, foi reproduzida no Brasil e continua sendo. Neste século XXI, contudo, há uma nova perspectiva sobre esse assunto e, mais uma vez, trago de volta a questão da conectividade. Trabalhando em cima da insatisfação de grande parcela do eleitorado nacional, grupos conservadores de extrema-direita construíram uma narrativa digital bastante convincente que manipulou a opinião pública e conseguiu fazer um presidente no Brasil. Estaríamos diante, então, de uma participação popular condicionada por algoritmos de redes sociais? Ou, ainda assim, devemos acreditar na representatividade das bandeiras sociais como um norte para que a participação popular aconteça e floresça? Bom, para responder isso, ninguém melhor do que as duas codeputadas que estão aqui, Joelma e Jo. Sejam muito bem-vindas. Quem quiser começar, fica à vontade. Então, primeiro dizer que a gente tem um governo eleito, né, muito por uma questão... foi o voto do povo, né? O povo votou num governo que hoje a gente vê, na minha visão, que é um governo racista, misógino, genocida, né? Então... dizer que esse presidente do nosso Brasil, né, foi eleito de uma forma que não foi democrática, aí eu vou dizer que realmente não é dessa forma, né? As pessoas votaram em Bolsonaro, votaram porque acreditaram, né, que Bolsonaro representava elas de alguma forma, né? E a mídia social, né, as redes sociais, Instagram, Facebook, foi a grande responsável aí por contribuir também nesse processo. Eu sei que Bolsonaro ter sido eleito tem uma relação muito grande também, né, com a política do exterior, né, com essa aliança que Bolsonaro fez junto com Donald Trump, né, e essa construção, né, de comunicação, de alguma forma, tem uma relação muito forte, né, com as redes sociais e com essa política devastadora que o presidente do país está fazendo desde sua campanha. Então, eu acredito que as redes sociais foram um caminho importante, né, inclusive o uso de fake news, né, de forma muito absurda. A gente sabe que fake news é crime, mas o presidente do país, né, usou muito isso, né, durante toda a campanha. Inclusive, algumas pessoas falam, inclusive a gente não tem essa prova, né, mas a própria facada, né, que ele recebe ali durante a campanha, muitas pessoas falam que aquilo ali foi tudo armado, né? Foi tudo um teatro para que as pessoas que ainda tinham dúvida em votar nele pudessem votar pelo acontecido. E aí, infelizmente, né, a gente tem hoje um presidente do Brasil que quer vender a Amazônia, né, que quer construir e que está contribuindo para grandes empreendimentos como
construção de usinas nucleares, né, lá no Rio de Janeiro, inclusive aqui em Pernambuco, né, passando por cima dos povos tradicionais, indígenas e quilombolas, e a gente vê que o estrago, né, tá tendo agora, tá vindo agora, né, a gente tá com um número mais de 100 mil mortes durante essa pandemia, né, e a gente vê que o presidente do Brasil não está fazendo nada, né, praticamente, ele não está se importando com as vidas que existem, está apenas pensando no lucro, né, no financeiro e na economia do país. E aí eu acho que a gente, né, enquanto cidadã, a gente precisa ter o máximo de cuidado, né, em quais são as informações que a gente vê, que a gente acredita nas redes sociais e que a gente também compartilha, né, porque a campanha de Bolsonaro foi muito isso. As pessoas viam, né, as informações, viam fake news e muitas pessoas, inclusive, sabendo que era fake news, ainda republicava, né, ainda compartilhava aquela informação sem, de fato, checar, né, ver um site confiável para ver se realmente aquilo ali era verídica, né? Então, isso é uma preocupação muito grande e a gente precisa ter esse cuidado, né, porque o que aconteceu agora, Bolsonaro foi eleito, mas a gente está no momento de campanha eleitoral, né, e da mesma forma que Bolsonaro foi eleito, né, por maioria aí dos votos no nosso país, outras pessoas também podem ser eleitas, né, com o mesmo discurso de ódio, né, com os mesmos ideais políticos, né, que de fato não representa a população por completa brasileira, porque a gente tem uma população, né, que é muito criminalizada, né, como a população da periferia, principalmente a população negra, né, que vive um momento aí de muita criminalização também, e da falta de investimento, né, na saúde, na educação, no esporte, na cultura e no lazer. São coisas que a gente está observando assim, de forma mais precisa nesse momento de pandemia, né, onde as desigualdades sociais têm se aprofundado ainda mais. Trazendo essa visão que Joelma traz, a gente passou por um momento agora de eleição 2018 que teve altas falas antidemocráticas, né? A gente vê que, historicamente, a gente passa por um período há pouco atrás de um golpe, né, em 2016. Antes disso, teve ainda a questão da ditadura, que há pouco tempo atrás também o Brasil sofreu. Então, a gente tem uma democracia ainda, uma democracia fragilizada. E dentro dessa fragilização da democracia, a gente vê que alguns recursos não chegam a todo mundo. Então, quando vem um discurso populista, que foi o que aconteceu agora em 2018, né, que hoje o dito presidente que está assumindo o país, ele assumiu esse discurso populista, né, que faria o que a velha política não faria, que ia ser a renovação da política, que ia ser esse salvador da pátria. E a gente sabe que não existe salvador da pátria, né? A gente vive num país onde temos a desigualdade, né, que temos uma pirâmide, onde 1% da população do país aglutina a riqueza total do país, né? A gente vê agora, no momento de pandemia, que os altos empresários, os altos ditos poderosos do Brasil, os que estão lucrando com a pandemia, né? Então, a gente vive num momento do país que a massa, que é a população, que de alguma forma votou no discurso que escutou em 2018, é quem está mais sofrendo, né? Uma certa parte que acreditou nesse projeto político que hoje está aí dado, é uma parte que é isso que Joelma traz, né? Que passou por fake news, que passou por história de, muitas vezes, dentro das igrejas evangélicas que são conservadoras, que têm esse discurso ainda do populismo, de dizer que a mulher tem que estar submissa ao homem, que é o Salvador, enfim, né? Então, foi muito disso que a gente está vivendo hoje no país, né? A população hoje está sofrendo, hoje a gente tem 100 mil mortos, né? E esse tipo de discurso foi o que está acontecendo, que está fragilizando ainda mais a democracia, né? Porque o presidente que está hoje no país é um presidente que não defende o ato democrático do Estado de Direito, né?
Então, é bem nessas questões que a gente tem que se apegar, às vezes, sabe? Que esse tipo de discurso, às vezes muito populista, só traz falsas lideranças, né? Que é o que está acontecendo hoje no Brasil. Eu queria me abster da formalidade de chamar vocês de deputadas, de co-deputadas, e peço licença a vocês duas, porque eu tenho uma grande curiosidade. Eu estudei em Recife, tenho muitos amigos em Recife, adoro Pernambuco, embora seja baiano, meu coração é dividido. Vocês, 5 mulheres, vocês criaram um rebuliço. Me lembro de vocês candidatas, certo? Me lembro de como foi a recepção na imprensa, a curiosidade. Eu me lembro de tudo aquilo, quem são elas. Nenhuma de vocês 5 são de Boa Viagem, são dos bairros nobres da Zona Norte. Todas vocês têm uma biografia de famílias de classe média mais baixa, não é? E todas vocês, entre aspas, venceram com esse mandato. E o resultado do trabalho de vocês, eu já soube, viu? Que vocês são bem pirracentas, vocês brigam mesmo pelas coisas. E o resultado do trabalho de vocês é que nós estamos vendo aqui em Pernambuco, inclusive aqui em Petrolina, aqui tem uma colega de vocês que também está entrando nessa, que é a Bia, de mandatos coletivos. Mas, olhe, eu ouvi, numa reunião da esquerda, certo, o seguinte comentário de um pré-candidato de esquerda. Repare, um homem. Rapaz, esse negócio de mandato coletivo pode não dar muito certo, porque, veja só, quem é que vai mandar no gabinete? Aí eu pergunto a vocês, como vocês organizam essa rotina de trabalho? De onde vêm as demandas? Joelma é do interior, de Surubim. Se por acaso Joelma é que está conectada com as demandas do interior, Jo, você vem de sindicato. Como é essa divisão, não é, de trabalho? Porque vocês têm uma linha clara. Nós vamos defender pautas dos movimentos populares. Como vocês se organizam para atender essas demandas? Desde que a gente começou o mandato coletivo, a gente se propôs a trabalhar em círculo, né? Então, a gente trabalha muito em cima dessa questão dos movimentos sociais e das questões dos direitos humanos, né? Então, quando começou a se construir a mandata, a gente tinha, assim, eram 5 pautas, né, que cada um trazia com 5, 6, porque eu trago 2 pautas, que é da questão do comércio formal e da questão da moradia. Então, a gente ia terminar nesses eixos, né? Mas, no meio da campanha, apareceu várias propostas, entendeu? Então, os movimentos populares definiram que, mais ou menos, a plataforma onde a gente ia trabalhar. Então, a gente trabalha com esses sujeitos, que é a questão das mulheres, população indígena, tradicionais, moradia, educação, saúde, e dentro disso aí é que vai segurança pública, aí vai começando os programas que a gente começou a se falar. Então, Joelma é do interior, mas não quer dizer que a demanda do interior só chegue para Joelma, chega para todas. Mas e nós nos dividimos como é que a gente vai pautar cada uma e como é que a gente vai trabalhar em cima. A gente tem uma coordenação, que também são 5 mulheres que trabalham junto com a gente, que nos ajuda muito, principalmente o pessoal da pesquisa, né? Que pesquisa aquele tema para a gente trabalhar em cima daquilo e a gente ir nos territórios já sabendo o que é que a gente vai ter que fazer, né? Também tem a questão da mobilização, que mobiliza para as plenárias, que vai conversar com os setores. Tem o pessoal da comunicação, que divulga tudo aquilo que foi planejado. Então, tem o pessoal do jurídico, que vai procurar os projetos de lei e onde é que a gente vai trabalhar em lei, que vai explicar. Então, é nisso, né? A gente tem um círculo, né? A mandata não tem um dono, nem que vai funcionar só porque uma manda, não. Todas 5 têm a sua autonomia de trazer os debates para dentro do mandato e, coletivamente, a gente faz com que isso aí
de alguma forma se torne o que é o projeto final, né? O que é o efeito final. A gente vem trabalhando muito em cima da cultura agora, por causa dessa lei Aldir Blanc, né, que vai ser agora essa distribuição para os municípios, para o Estado. Então, a gente está trabalhando muito em cima disso. Mas também a gente está trabalhando em questões territoriais, questões de conflitos, população indígena, a gente trabalha também. Então, a gente preside a Comissão de Direitos Humanos, né? Então, as demandas são bem fortes para a gente. Então, as 5, a gente trabalha as 5 juntas. A gente não tem esse negócio, não, porque a figura foi essa, não sei o quê, não. É as 5 que responde pelo gabinete, como na proposta, né? Tem uma coisa bem interessante, né, na fala do companheiro aí, que é esse incômodo, né? Porque, de fato, a construção de um mandato coletivo, né, que se coloca como uma mandata coletiva, feminista, antirracista e anti-LGBTfóbica, é de fato algo, né, que vai contra toda uma velha política, toda essa estrutura machista, misógina que a gente tem no nosso país, na política brasileira, né? Então, construir um mandato coletivo é um desafio. Há quem fale que não dá certo, né? Há quem fale que não é algo que precisa ser considerado, e principalmente a gente ouve isso dos homens, a gente ouve isso de parlamentares, homens, né? A gente ouve isso de pessoas, né, que acredita que mandato coletivo não dá em nada. Então, a gente está aí, né, no 2º ano de mandata, construindo nossas políticas, políticas públicas para a população, por meio de emendas parlamentares, por meio de projetos de lei. A companheira Jo Cavalcante colocou muito bem como é que funciona, né, no nosso trabalho. As 5 está sempre no gabinete. Claro que facilita, né, nesse momento da gente ter várias agendas e a gente fazer uma agenda compartilhada. Então, eu posso estar numa reunião sobre juventude, que é uma área muito específica minha, né, como defensora das políticas públicas de juventudes, também do campo e da cidade, né, e Jo, por exemplo, está numa reunião com a população que é ambulante, que é uma pauta dela também. Então, a gente se divide durante a semana para cumprir essas agendas que são importantes para a gente. Isso acaba gerando um incômodo, sabe, em várias pessoas, inclusive em alguns parlamentares, porque é aquilo, né, enquanto um parlamentar que tem apenas uma cadeira com uma única pessoa, ele só vai estar presente em um único espaço, enquanto nós, 5, podemos estar em vários espaços construindo a política que a gente acredita, né? Então, a gente tem 8 sujeitos, como o Jobim coloca, né, população negra, povos tradicionais, indígenas e quilombolas, juventudes, população LGBT, as pessoas com deficiência, os territórios pesqueiros, né? Então, e a gente tem 12 eixos de trabalho: cultura, educação, esporte, trabalho, enfim. São 12 eixos aí gigantes, a gente tem muito trabalho, né, para fazer ainda. E aí, quando a gente entra na casa, que a gente explica como é que se dá, né, o nosso modelo, inclusive desde a campanha, isso acaba chocando um pouco os parlamentares, né? A gente soube, inclusive, que durante a campanha houve até um bolão, né, Jô? Para ver quanto tempo iria passar dando certo ou não. Houve um bolão dentro da casa. E aí a gente está aí há 2 anos de mandata, fazendo nosso projeto de lei, fazendo com participação popular, porque no início da nossa campanha a gente fez um processo, né, que foi democrático, foi com participação popular, que foram as plenárias. Então, durante a campanha, a gente chamava, né, a população que fazia a cultura no estado de Pernambuco, do interior à capital, fazia uma reunião com todo mundo, pensava nas propostas, construía um documento de comprometimento. A gente teve também, tanto essa plenária no início e agora, a gente tem uma chamada Círculo Concêntricos, né, que são 5. Vem nós 5 codeputadas, depois vem mais 5, que são as 5 coordenadoras que Jô colocou muito bem. Depois das 5 coordenadoras, a gente vem toda a equipe, que são cerca aí de 34, 35 pessoas, né, junto com os terceirizados e comissionados que a gente tem, né, somando na nossa construção e na nossa luta. E, para além da nossa equipe, a gente tem a chamada Conselho Político. O que é o Conselho Político?
São mais de 40 organizações da sociedade civil do nosso estado, e todas as regiões do estado de Pernambuco, da capital ao interior, que participa também da nossa mandato. Então, a gente faz reuniões com eles a cada 2 meses, para a gente trazer o que é que está acontecendo na casa, sobre os nossos projetos de lei, sobre a nossa construção externa e interna, e eles também participam com a gente, né? Junto também do debate da lei orçamentária do Estado, né? Também a gente recebe propostas de emendas parlamentares, né? Proposta de projetos para receber as emendas parlamentares. Então, todos esses espaços foram pensados para que, de fato, a população tenha participação efetiva na nossa mandata, né? Que não seja só algo da campanha, mas que participe durante todo o processo, né? Eu acho que uma coisa também, para finalizar minha fala, a coisa mais linda, emocionante, muito potente, jamais vista na Assembleia Legislativa do Estado, foi a nossa posse popular. Foi a primeira vez, né, que a gente conseguiu, junto com a casa, colocar um telão, colocar um barracão lá, cadeiras para as pessoas assistirem a posse do que estava acontecendo do lado de dentro. Mas como foi bom saber que na nossa saída a gente tinha uma multidão de pessoas nos esperando para nos acolher, para nos abraçar, para curtir junto com a gente essa vitória. Então foi um momento muito importante, foi um momento muito potente, né? E nos faz ter a certeza de que a gente não está sozinha naquela casa, de que essa construção está sendo feita com várias mãos. Isso nos deixa bem, bem feliz. Então, eu sou pré-candidata por um coletivo também no município de Petrolina. E o Juntas é uma grande inspiração, né? Não só para a gente, mas para muitos coletivos, assim como Gabinetona, o de Alto Paraíso. E esse processo de pré-campanha, esse processo de estar se apresentando, tem sido bem duro, bem difícil, porque as pessoas ainda não se acostumaram com a ideia do que é um mandato coletivo, um mandato compartilhado. E a gente está sendo bem hostilizado. Eu gostaria que vocês explicassem, assim, mesmo sucintamente, o que é um mandato coletivo? O que é um mandato compartilhado? Só para me ajudar nessa missão de conscientização política. Então, o mandato coletivo surge numa proposta de hackear mesmo o sistema, sabe? Muita gente vai criticar, muita gente vai falar, mas é uma proposta nova de uma renovação, não digo renovação, né? Que a renovação era o título de Bolsonaro. É uma maneira diferente, sabe, de ver a política, né? Porque a gente coloca nossos corpos à disposição de um projeto que é um projeto coletivo, como o Joelma falou, que é a várias mãos, né? De dizer que a gente já está cansado do que está posto aí da velha política, né? E a gente coloca de uma maneira diferente, de não ter aquela questão de descer para o território e fazer aquela política do ganha-ganha. Então, quando a gente se propôs a fazer o mandato coletivo, também teve várias questões que foram levantadas. Principalmente o IPOD, né? IPOD, como é isso? É permitido, não é? E a gente mostrou que é permitido, que pode, né? É uma foto, é uma cadeira, ainda é uma cadeira, infelizmente, ainda é uma fala no plenário, né? Mas é uma maneira de você hackear esse sistema aí que, historicamente, tá acostumado com os mesmos dos mesmos. E a gente se propõe a fazer de maneira diferente, né? Com a participação popular. Para explicar o mandato coletivo, a gente tem que dizer que a gente nadar contra a maré, né? Que é isso que a gente faz todos os dias, né? A gente não termina o mandato coletivo quando a gente chega na cadeira legislativa. Ao contrário, a gente reafirma o que a gente se propôs a fazer, né? A gente se reafirma todo dia. Até porque quando é mulher, aí a gente tem que se reafirmar todo dia mesmo, porque como o Joelma mesmo falou, ainda existe esse sistema patriarcal que sempre bota a mulher em segundo lugar, sempre a mulher tem que ser a coadjuvante da política,
E a gente não se colocou para ser a primeira-dama, como o Rob muitas vezes fala. Eu me coloquei para ser a figura política para disputar esse espaço, sabe? Para ter esse discernimento e dizer, somos 5, somos mulheres, somos de movimentos populares, somos de movimento feminista, e a gente vai fazer a política coletivamente. Então, para explicar o mandato coletivo, a gente explicou dessa forma, que, assim, como é coletivo, é a gente trabalhar entre nós como é povo, sabe? Nós que estamos sendo excluídos da sociedade, nós que sabemos o que estar na periferia, nós é que sabemos de onde a gente veio. Então, é esse sentido que é o mandato coletivo. E muita gente vai chegar, vai criticar, vai falar, não, que isso não vai dar certo, não sei o quê. Mas é isso que eles querem. Eles sempre disseram que nunca daria certo. Né? E a gente está aí. O nosso coletivo é o coletivo Cores, por Petrolina, né? E é um coletivo LGBT. Então, já causa alguns incômodos. São 2 mulheres, uma pessoa não binária e um rapaz gay. Então, já causa um grande incômodo, porque são corpos que sempre foram rejeitados do espaço público, né? Do espaço político. Corpos que causam estranhamento dentro do plenário. Então, já tem essa rejeição. Então, eu entendo muito quando vocês falam essa questão de que tem uma resistência para que as pessoas aceitem e compreendam o que está acontecendo. Fora que, às vezes, penso eu, né, que soa como uma competição com quem está na política há muito tempo, com quem tem carreira política há muitos anos. Porque eu já ouvi isso, né? Eu ouvi. Vocês são 4 pessoas, nós somos 4 e vocês são 5. Né? Vocês são 4 ou 5 pessoas arrecadando voto e vai concorrer com uma pessoa sozinha arrecadando voto, vocês vão causar um estranhamento. E eu falei, mas o movimento social, ele serve para isso. O movimento social, ele nasce coletivo e permanece coletivo, né? O movimento LGBT não é só o nosso coletivo, ele é muito maior que isso. É uma multidão de pessoas. Então, eu acho que nasce dessa sede de um novo tipo de representatividade e um novo tipo de política, né? Uma nova maneira de fazer política. Apesar de que a gente está ali ocupando um cargo dentro do sistema, do Estado burguês, no entanto, de uma maneira diferente, uma maneira mais plural, vamos dizer assim. É isso, Bia. Tem uma coisa, né, que assim, na minha visão, desde o início, quando a gente para observar, né, tudo o que aconteceu, de como é que foi a campanha, né, eu percebo que as pessoas que falam, né, inclusive alguns parlamentares que a gente escuta muito, né, pelos corredores, enfim, chega até a gente, eles estão incomodados muito, e às vezes eu acho que não é nem pelo mandato coletivo em si, mas é pelo fato, né, de sermos 5 mulheres, 3 mulheres negras, 3 mulheres LGBT, né, e isso gera, sim, um incômodo muito grande para dentro da casa. A gente tem hoje uma casa, né, uma Assembleia Legislativa de Pernambuco, bem conservadora, a gente tem muitos parlamentares que são conservadores, que inclusive impedem, né, muitos projetos de lei de serem aprovados na casa, que venham a beneficiar essa população, né, que é uma população que se encontra em situação de vulnerabilidade, principalmente nesse momento de pandemia ocorrida pela Covid-19. Eu lembro muito bem que a gente fez, ano passado, em novembro do ano passado, o primeiro seminário de mulheres lésbicas e bissexuais. A gente fez o convite para todos os gabinetes. Nenhum veio até o seminário, nem, né, os parlamentares que se encontram no campo da esquerda. Então, assumir a sua identidade, né, enquanto mulher bissexual, no meu caso, enquanto mulher lésbica, no caso de Kátia, enquanto mulher trans, no caso de Rob, né, e mulher negra também, enquanto Rob, Kátia e Jo, é de fato uma resistência, sabe, uma necessidade de existir nesses espaços institucionais que também a gente não está, né? Jo hoje é a 3ª mulher negra esse tempo todo, né? 100 e pouco anos que existe a Assembleia Legislativa do Estado,
E Jo é a terceira mulher negra a ocupar o plenário, a fazer uma fala na tribuna, sabe? Então, como que isso não vai incomodar esses parlamentares que estão anos e anos, sabe, ocupando essa cadeira, fazendo a fala na tribuna? Então, nós, co-deputadas, né, que não estamos naquele espaço da tribuna, nos sentimos muito representadas pela companheira Jo, enquanto mulher negra, enquanto mulher ambulante, sabe, enquanto mulher que constrói, né, a pauta da moradia, sabe, uma pauta que é tão importante, né, num país tão desigual, que ainda as pessoas vivem nas palafitas, né, nesse país, e principalmente aqui em Pernambuco, em Recife, né. Então, isso vai sempre incomodar, sabe, porque somos mulheres, porque são mulheres negras, porque somos mulheres LGBTs, e isso vai estar sempre incomodando o sistema, sabe? Então, fazer uma mandata coletiva, como a gente gosta de falar, é hackear, sim, esse sistema que nos favorece, esse sistema que nunca foi feito para a gente. Para isso, a gente tem um Senado Federal, que o primeiro banheiro feminino foi construído em 2016. Mas como assim? Foi construído em 2016, se já existia há um tempão, há anos e anos, sabe? A gente vê o tamanho do absurdo que é, porque nós mulheres não podemos ocupar um espaço como esse, alto lá. A gente tem a capacidade política, profissional de chegar num lugar desses, né, de falar qual é o nosso projeto político de cidade, de estado e de país. A gente tem a capacidade de estar onde a gente quiser, onde a gente bem entender, e a gente luta para isso, sabe? Então é como se a gente nascesse, os homens também, mas os homens estão com um passo sempre à frente da gente, né? Porque estruturalmente, né, no nosso Brasil, no mundo, né, há uma desigualdade, assim, uma disparidade gigante, né? Questão de gênero mesmo, né? Absurda, e a gente precisa combater isso, a gente precisa lutar pela paridade de gênero, né? Por mais mulheres na política, por mais mulheres negras, indígenas e quilombolas ocupando espaço de poder e de decisão, porque são nesses espaços que a gente constrói as leis que garantem, né, a nossa sobrevivência, né, que garantem a nossa existência. Ah, é? Então tá. Bom, vamos agora para a nossa interação com os nossos ouvintes, né? O papo tá maravilhoso, mas a gente tem que tocar o barco, senão a gente vai tomar aqui 2 horas conversando. Bom, a gente tem algumas falas. Você que está nos ouvindo, você pode interagir com a gente através das nossas mídias sociais, no Facebook, no Instagram ou no Twitter. No Twitter a gente anda meio preguiçoso, mas você também pode interagir lá com a gente, tá? Nós recebemos aqui uma fala do nosso apoiador, Flávio Santos, né, o nosso apoiador número 1. Ele mandou o seguinte áudio. No dia de hoje, dia 12 de agosto, a historiadora e antropóloga Lilia Schwartz disse que o Bolsonaro já é o próprio golpe, pois a cada dia ele vem corroendo a nossa Constituição. Eu queria que as convidadas comentassem se ainda teremos democracia em nosso país, haja vista, eu particularmente não acredito que Bolsonaro vai sair antes do término de seu mandato. Valeu, obrigado. Eu queria dizer apenas que a gente vive numa falsa democracia, né? Que democracia é essa? Que a população brasileira está tendo retrocesso nos seus direitos, né? A gente passou aí décadas, né, lutando pelos direitos, inclusive antes de mim, né? Pessoas antes de mim que lutaram para conseguir direitos básicos, e diariamente a gente vê esses direitos indo pelo ralo, né, sendo retirado, né? O próprio presidente do país, né, o Bolsonaro, ele retira, né, e ele vai contra a Constituição brasileira, né? Então isso, de fato, nos faz refletir, né? Que democracia é essa? Democracia, será que existiu, Jô? Né, eu coloco isso para Jô, porque Jô vem de uma periferia, né? Eu venho de uma, mas é de uma periferia do interior, né? E Jô vem de uma periferia da cidade do Recife, né? Então, que democracia é essa, Jô, que tu vê, por exemplo, na tua comunidade, né? Na favela? Será que existe a democracia nesse espaço? Porque a gente vê o quanto que a polícia, por exemplo, chega na comunidade, né? Usa de sua força,
né, de seu poder, né, para agredir, para balear, né, para chegar a invadir mesmo a comunidade, colocando medo na população, como se todo mundo que vivesse ali na população fosse bandido, fosse criminoso. E a gente sabe, a gente que vem de comunidade, a gente sabe que as pessoas de lá são trabalhadoras também, né, são pessoas que que passam, acorda de 4 horas da manhã, vai trabalhar, acorda cedo para colocar a comida no prato dos seus filhos. Então, a gente vive, sim, uma falta de democracia, né? A democracia só existe aí para os ricos, para os poderosos, né? E para as pessoas que têm aí um poder aquisitivo muito grande no nosso país, né? Eu acho que esse espaço que a gente transita nos tem mostrado cada vez mais disso. É isso que a companheira Joama traz, que foi logo na minha primeira fala, né? Que é essa frágil democracia que a gente vive no país, né? Então, cada dia que passa, a gente perde mais direitos, né? A gente perdeu o direito trabalhista, né, que hoje, com a falácia que inventaram depois do golpe, que a reforma trabalhista ia melhorar a situação da classe trabalhadora, e hoje a gente vê 12 milhões de desempregados no país, uma parte sendo uberizada, né, que é a parte que entrega comida, a parte do comércio informal, que é aquela parte que vê a alternativa trabalhando nas ruas e muitas vezes é perseguida pelas gestões municipais, né? A gente vê a reforma da Previdência, que disse que ia melhorar a situação da aposentadoria no Brasil, e hoje quem foi beneficiado era quem trabalhava no Exército, e pessoas que trabalhou há anos e anos, hoje corre o risco de não se aposentar, né? Então, essa frágil democracia que a gente vive no país vem se aprofundando mais quando chega esse tipo de gestor para dizer que o corona é uma gripezinha, para dizer que mulher é uma fraquejada, para dizer que a população negra vale uma arroba. Então, esse tipo da nossa... Que identifica essa frágil democracia que a gente tem, né? Como a companheira mesmo falou, eu venho da periferia e eu sou nascida e criada no Morro da Conceição, e já morei na beira da maré, nas palafitas, né? Isso aí é a realidade de tudo. Você olha para a cidade e você vê uma cidade que você olha para um lado, prédios, espigões se levantando. Você olha para o outro, são casas, barracos se levantando. Então, que tipo de democracia a gente vive, né, nesse país, né? A desigualdade é todo dia. Você vê a desigualdade no posto de saúde, quando você vai ser atendido. A gente vê a desigualdade nas filas do SUS, né? A gente vê a desigualdade nas escolas públicas, né? Quando você vê num período desse que a gente está passando, que enquanto tem gente que tem em casa a possibilidade de assistir uma aula remota numa escola particular, a filha de Dona Maria tem que ir com o trabalho com ela, sabe? A gente vê que democracia é essa, que no período de pandemia, onde se tem um decreto que empregada doméstica não é um serviço essencial, uma empregada tem que levar o cachorro para passear e seu filho morre, sabe? É esse tipo de coisa que a gente fala. Aí a gente pergunta, que Estado democrático de direito que a gente vive, se a visão é só para um lado da sociedade, não tem a visão para o outro, né? É um Estado democrático seletivo, na verdade, né? Não é para todos. Alzir Sader mandou aqui uma fala sobre que os mandatos coletivos e compartilhados serão, entre aspas, proibidos pelo TRE Pernambuco. Vocês acham possível essa proibição? Então, eu acho... Tem uma discussão, né, sobre a questão do mandato coletivo, até porque é o seguinte, tem uma lei que está tramitando em Brasília, né, sobre a questão do mandato coletivo, e esse ano é muito complicado dizer se o mandato coletivo vai existir ou não, porque a gente é a pioneira aqui no estado de Pernambuco, mas no Brasil todo, em algumas capitais do país, já tem esse formato de mandato coletivo, sabe? Em Alto Paraíso, em Goiás,
em São Paulo com a bancada ativista, né? Em Minas com a gabinetona, e esse ano vai ser complicado como fazer alguma lei sobre a questão do mandato coletivo, porque já tem aí partidos políticos, tanto o da esquerda, como da direita, como do centro, querendo fazer esse formato de mandato coletivo, sabe? A gente vive um momento em que as leis são legitimadas depois, né, do que a sociedade se organiza. Então, dizer que vai... tem essa discussão, é uma discussão muito, muito ampla, sabe? Porque as pessoas vão querer disputar a eleição esse ano, né? E as pessoas vão querer replicar mandatos coletivos. Então, tem que ter uma discussão, né? Aí volta a história da democracia, né? Da reformulação política, né? E de dialogar, do diálogo. Joelma, quer falar? Eu ia dizer que essa tramitação que Jô coloca, ela está paralisada, né? Em Brasília faz muito tempo, né? Não houve um retorno. Alzi, maravilhosa. Não houve um retorno em relação a isso. Aqui no estado de Pernambuco, a gente tem muitas pré-candidaturas coletivas, né? Eu estou sabendo realmente dessa pré-candidatura de vocês, do Cores, lá de Petrolina. Eu dialogo, inclusive, com a Alzi, né, sobre isso. E também a gente vai ter em todas as regiões do estado de Pernambuco, né? Então, até agora, próximo das convenções, inclusive, dos partidos políticos no Brasil, não houve nenhum impedimento. E, assim, a gente não fez nada de errado, né? A gente fez como o TRE determina, que tenha um único número na urna, né? Ou que tenha um único CPF. Então, a gente decidiu que o CPF que estaria ali na urna, que a gente fala que foi o empréstimo do CPF, né? Foi da companheira Jô Cavalcante, a qual está aqui também nessa live junto comigo. E a gente explicava, né? Todo o nosso material foi coletivo, foi às 5 as fotos. E a gente explicou, gente, o TRE determina que apenas uma de nós esteja lá na foto, porque é isso que Jô coloca. A sociedade avança para que as leis possam estar acompanhando a população. Então, o que a gente fez foi, de fato, né, construir uma participação popular, né, e trazer essa representatividade, né, de uma mulher que constrói a cultura, como Carol Virgulino, de Robinho C. Lima, que é uma liderança LGBT, de Kátia Cunha, que é uma professora do Estado, né, da rede estadual, da minha participação enquanto uma jovem mulher do interior do Estado, né, enquanto Jô Cavalcante ambulante. Então, a gente se reuniu, né, a gente sabe que muitos partidos de direita estão querendo se aproveitar do modelo de mandato coletivo agora, né, para se eleger, e a gente sabe, né, que os partidos de direita não vai cumprir com o modelo de mandato coletivo, né, porque isso a gente observa, né, ao passar dos anos, o que esses mandatos, o que esses partidos políticos de direita têm feito, né, com a população brasileira. Então, a gente não acredita, né, que os partidos de direita vão, de fato, cumprir com o compromisso, porque não é simplesmente colocar a carinha na urna, ganhamos, tá bom, sai tu e vai ficar só a pessoa que está na urna. Muito pelo contrário, isso é um compromisso com toda a população. Então, o que a gente fez foi manter aquilo que a gente sempre acordou desde o início. E aí as pessoas perguntam, mas e vocês não se desentendem? Vocês não têm opiniões contrárias? Claro que a gente tem. E é por isso que a gente se mantém firme, é por isso que a gente se mantém unidas às 5. E a gente nunca, dentro desses 2 anos que a gente está de mandato, a gente nunca fez nenhuma votação. Todas as nossas decisões políticas, de fala na tribuna, de ir para a reunião, de decisões, de posicionamentos políticos, sempre foi consenso. Quando uma de nós não está de acordo com algo que a outra está trazendo, a gente senta, conversa e só sai dali quando se entender. Porque é dessa forma que tem que ser, sabe? Então, essa é a participação popular também. É colocar nossas pautas, que não são nossas, e são nossas, né? Vem de fora, os movimentos sociais estão aí para trazer as demandas e a gente está nesse processo de acompanhamento. Então, quem pensar que vão usar o modelo coletivo só para se eleger, né, e depois não cumprir
o seu projeto político, as pessoas vão observar que diferença faz o mandato coletivo, né? Por exemplo, que a gente está construindo para um mandato coletivo que não tem um compromisso com a população pernambucana, com a população brasileira. Eu acho que são coisas que precisam ser avaliadas, inclusive, num projeto político, né, que esses mandatos coletivos estão se propondo. Até porque o mandato coletivo já pressupõe essa ideia de participação popular, né? A comunidade participando do mandato, né? Enfim. Tem uma fala aqui do Pedro Mariano, de Araçatuba. Ele falou o seguinte: o povo merece o governo que tem. Às vezes ouço algumas pessoas dizerem isso e não sei se é certo ou não. Eu acho que é aquilo que a gente vem falando, né? A população se enganou muito desse falso profeta que foi o atual governo que está aí, que é antissocial, né? Porque a gente tem um presidente que não se preocupa com a população na questão da saúde, um presidente que não se preocupa na questão da educação. Hoje a gente vive num país que a gente não tem um ministro de educação, bem dizer. A gente vive num país que a gente mal tem um ministro de saúde, sabe? Então, assim, a população, de alguma forma, foi às urnas naquele momento e a população foi enganada nessa falta mudança, né? Porque ali foi o momento de dizer, não, mas tem que tirar o PT, tem que tirar o PT, e tirou o PT e veio o Bolsonaro, né? Veio o pior da política velha, né? Porque ele é o novo. Que novo foi esse que passou 30 anos dentro de uma Câmara Municipal, né? E não teve um projeto de lei que passou na época dele. Então, ele sempre esteve ali nos bastidores e teve essa polarização toda, né? De direita e esquerda, e nisso aí ele se solidificou, né? Ele foi o filho do golpe, né? O filho do que estava sendo proposto ali atrás. Então, o governo, a população foi, de alguma forma, levada por isso. Infelizmente, essa população, uma certa parte da população, e sempre teve aí, né, que tem uma certa população também que adere até hoje esse tipo de política de Bolsonaro, teve escondida, né, que isso a gente fala que é esse fascismo dentro dos espaços, né, mas teve uma certa parte da população que foi levada como eu não gosto de falar essa palavra, mas como um gado, sabe, porque acreditou num falso profeta. E a falta de esperança também, né? As pessoas estavam com muita falta de esperança na política, né? Ligar a TV e ver a corrupção, e ver os políticos envolvidos na corrupção. Então, se cria uma imagem, né, de um político também que está há anos e anos ocupando aquela cadeira, né? E aí, realmente, a gente percebe, né, a carência também de formação política para a população brasileira, para que as pessoas compreendam, né, quem são essas pessoas que estão há anos ocupando essa cadeira, como foi o caso de Bolsonaro, né, que passou anos e anos ali até chegar à presidência, né, e eu acho que o momento mais grave, assim, na minha visão, foi no golpe de Dilma, né, o que ele falou ali, né, trazendo a imagem, né, de Brilhante Dutra, né, aquela pessoa horripilante que foi responsável por torturar Dilma Rousseff. Então, aquilo ali foi uma das maiores violações dos direitos humanos, inclusive, né, não só do Brasil, mas do mundo, né, trazer aquilo ali a público. Então, eu acho que desde esse momento, né, desde esse momento do golpe, também foi um momento da gente mostrar as raízes da ditadura militar, né, que ainda perpetua aí no nosso país. Não é porque passou aquele momento, a gente vive ainda esses momentos, a gente vive momentos de censuras, né, principalmente os artistas de todo o Brasil, a gente sabe, estão sendo censurados de várias formas, os artistas, e eu queria falar dentro disso, que a gente fez um projeto de lei que já foi aprovado, inclusive virou lei no estado de Pernambuco, que é a lei que proíbe homenagem, né, ao golpe militar e a torturadores da ditadura militar.
Então, é uma lei agora que já existe no estado de Pernambuco, a partir, né, da sanção do governo do estado, e que para a gente é super importante, porque é algo que eu acho que todo estado, né, do país precisa adotar. A gente não pode permitir, né, que os ditadores recebam homenagens, porque eu acho que foi uma das épocas, né, eu acho que foi a pior época, assim, né, mais violenta, né, que feriu, que deixou cicatrizes até hoje nessa estrutura que a gente tem chamada Brasil. Então a gente precisa, né, pensar de que forma a gente proíbe mesmo, de que forma a gente combate essas violações dos direitos humanos. Essa lei da gente está tendo uma proporção muito grande, né? O próprio Ministério Público utilizou recentemente, essa semana, inclusive, né, essa nossa lei para retirar o nome de uma pessoa que foi um ditador aqui no estado. Então, a gente percebe o quanto que um projeto de lei, se tornando lei, faz diferença, sabe, no nosso estado e no país. Então, eu acho que são coisas que a gente precisa focar. Enquanto tem muitas pessoas dizendo que mandato coletivo não dá certo, a gente está fazendo o nosso trabalho e mostrando que é possível e que a gente tem a capacidade de fazer, tanto que a gente está aí construindo isso. Pinga Fogo, do Márcio. Márcio Fabiano, tem pinga-fogo? Claro que tem pinga-fogo e eu vou perder a oportunidade de pegar duas só deputadas retadas e não fazer. Explica aí a elas o que é o pinga-fogo. O pinga-fogo é uma provocação, digamos assim, que o Márcio faz no meio do programa para os nossos entrevistados, né? Também o professor Kleber, que não está aqui presente, mas está mandando mensagem aqui pra gente. Então, é o momento do Márcio fazer alguma provocação para vocês. Márcio, provoque. Eu já vou começar provocando, dividindo o pinga-fogo em dois. O primeiro pinga-fogo é para a co-deputada Joelma. Deputada, nós estamos, a gente que é pensamento de esquerda, que batalha isso daí, nós estamos sendo acusados de não sermos unidos nesse momento, né? E eu queria fazer uma pergunta a você, Joelma. No caso agora do Recife, essa cidade que eu amo muito, eu estudei na Universidade Federal de Pernambuco, nós temos dois candidatos da esquerda, o Eduardo Campos, o filho do Eduardo Campos, né? E mais a Marília Reis. Ambos, aliás, eles são primos, são da mesma família. Nesse caso, entre essas duas candidaturas, isso daí é uma questão ideológica ou é briga de família? E em quem a co-deputada votaria, se quiser externar o voto? Então, Márcio, a gente tem dialogado, né, com a companheira e pré-candidata a prefeita da cidade do Recife, Marília Reis. Né, eu acredito que seja, né, por uma questão também, né, ideológica. Né, eu acho que Marília foi vetada, né, anteriormente a governo, né, do estado de Pernambuco. Ela não conseguiu por uma questão partidária própria do PT nacional, infelizmente, né, mas agora ela está com a oportunidade, né, de vir aí pré-candidata à prefeitura do Recife. Eu vou pelo viés de ser mulher, né, Marília Reis, que é uma mulher, né, deputada federal, né, que está fazendo aí um trabalho, né, importante enquanto mulher do Recife, né, de Pernambuco, né, mas assim, sua atuação sempre foi muito no Recife, né, e a gente está dialogando, né, inclusive porque o PSOL tem dialogado, né, no sentido de fazer uma aliança com o PT aqui no estado de Pernambuco, inclusive no apoio a Marília Reis, né, a gente tem dialogado bastante. Algumas notícias têm surgido, né, então eu acho muito tranquilo eu colocar aqui no nome de Severino Bio, né, atual presidente do PSOL Pernambuco, né, o nome dele tem surgido aí nessa construção junto com Marília Reis na prefeitura do Recife. Então, com certeza, né, a gente tem pensado bastante, refletido e construído junto esse momento inicial, junto com a companheira Marília Reis. Eu acho que a gente precisa pensar para dentro, né, a nossa mandata que tem um debate muito forte, né, na questão racial, né, na questão das mulheres negras,
nas mulheres do campo, nas mulheres indígenas, quilombolas, nas pessoas com deficiência, na paridade de gênero. Então, eu acho que quando a gente coloca que é importante para a gente também pode enxergar isso, essa pré-candidatura de Marília. Então, a gente tem dialogado com ela também para isso, né, de que a candidatura, né, a pré-candidatura de Marília, né, junto com essa aliança do PT, tem que vir nesse sentido também, né, de construir um espaço, né, de participação popular com as pessoas, né, com a população negra, indígena, quilombola, do campo, enfim, com todo mundo, né, que está aí se propondo a fazer uma política que, de fato, venha a contribuir com as políticas públicas da população do Recife. Então, com certeza, a gente está nessa construção. Ok. Agora, para a querida co-deputada Jo, eu morei na Rua da Aurora. Então, a Assembleia Legislativa de Pernambuco era caminho de casa, naturalmente, né? Para Conda Boa Vista, para pegar ônibus. Vocês falaram, a Joelma falou, que houve um bolão para saber até quanto tempo vocês iriam durar. Embora parece engraçado, mas não é. Não é? Quando você vai a fundo, algumas piadas elas são dolorosas. Né? Quando você percebe que foi feito um bolão para saber se uma história poderia ser possível, significa que você está com inveja, você está querendo detonar aquilo dali que vocês estão construindo de maneira tão árdua, né? Com tanta garra e força. Mas eu queria perguntar à co-deputada Jo, não tem dias assim que quando vocês saem da Assembleia, foi pesado, aquele bando de macho chato, careta, atrasado, conservador, porque não é fácil, não é? Não tem dias que dá vontade de dizer, quer saber, eu sou uma co-deputada, eu vou ali no Central, vou tomar uma cerveja, e na outra semana a gente começa de novo. Tem horas que você deixa de ser deputada para voltar a ser a Jo do Morro da Conceição e dizer, eu sou gente, eu quero abraçar meu povo. Então, eu só queria, antes de responder essa pergunta aí, que é muito pertinente, eu queria só complementar essa primeira pergunta que tu fizesse, que é da questão dessa divisão da esquerda. Assim, eu acho que não existe divisão de esquerda aqui em Recife. O que existe é essa falsa ideia que tem uma esquerda aqui em Recife, né, hoje no governo atual. Porque a gente vê que o PSB, na época do golpe, foi um dos que apoiou a Aécio, né? E a gente, nas políticas estaduais aqui, ainda tem muitos pontos de represálias na questão popular, sabe? Eu mesmo, na época que eu costumo dizer que eu sou camelô e sou deputada, né? Mas que a gente lutava no comércio informal, que a gente fez muitos atos aqui, a gente foi muito perseguido na gestão do PSB, sabe? A gente mudou essa visão hoje, porque hoje tem uma representante do comércio informal lá dentro da Assembleia Legislativa. Hoje tem um vereador que defende o comércio informal na Câmara Municipal. Então, assim, não existe essa questão de divisão da esquerda. O que existe é que hoje está se levantando realmente uma oposição dentro do Recife, sabe? É só para complementar essa questão que Joelma trouxe e da tua pergunta. E sobre a Assembleia Legislativa, é o seguinte, né? Então, a gente é muito agente, sabe, no dia a dia, até mesmo dentro da Assembleia Legislativa, a gente não deixa de ser quem a gente é, não, até porque quando a gente se colocou para estar dentro da Assembleia Legislativa, a gente disse que ia chegar com o pé no chão, e até hoje eu sou uma dessas pessoas, as meninas são essas pessoas que não mudou a vida porque hoje está deputada, sabe? A gente sabe que esse é um projeto que pode acabar daqui a 2 anos. Então, a gente vai voltar a ser quem a gente sempre foi, né? A pessoa de onde a gente veio. Então, eu, como pessoa da periferia que toma uma no final de semana, eu não digo que, às vezes, quando eu saio, né, no final de semana, que eu sento ali para conversar com os colegas, com os amigos, para tomar um. Porque é gente, sabe? Eu acho que é isso que faz o diferencial da gente, né? Eu não vou dizer que
que eu não chego no bar de Luciana, que é o bar do Tchê, para conversar com os meus colegas políticos e tomar uma cerveja, né? A gente não está podendo tomar agora, na pandemia, porque a gente não pode estar, né? A gente tem que estar nesse processo do isolamento social. Mas eu sempre, quando eu saio de casa, que é para enfrentar o dia, eu olho para o espelho e digo assim, não sou eu que tenho que me acostumar com eles, não. São eles que têm que se acostumar com minha presença, porque eu me coloquei nesse espaço, e esse espaço que eu tenho que estar, sabe? Dessa disputa política, porque há anos e anos a gente não faz essa reparação, né? Há 185 anos da Assembleia Legislativa, como o Joelma mesmo falou, eu sou a terceira mulher negra a falar no plenário. Então, não sou eu que tenho que me acostumar com o sistema. É o sistema que tem que se acostumar, que a gente está ocupando novamente o que foi tirado da gente lá atrás. Perfeito. Então chegamos agora na reta final da nossa gravação de podcast. É o momento da gente fazer algumas indicações. Jô, Joelma, meus queridos colegas de sempre, nós vamos agora fazer algumas dicas aí, o que a gente anda assistindo, ouvindo, lendo, enfim. Quem quer começar? Vamos dar a prioridade aí para as nossas convidadas. Quem gostaria de começar? Rapaz, eu ganhei um livro no meu aniversário que é Marighella, e que é a história, né, de Marighella, a história dele, e assim, eu estou tendo agora um tempinho para ler, né, quando eu estou em casa, e assim, pelo que eu li, pelo que eu sei da história dele, o quanto ele foi um guerrilheiro revolucionário, eu recomendo ele. Também tem o Porquê Ocupamos, que é o de Guilherme Boulos, que fala sobre as ocupações e essa luta, né, dos movimentos sociais e do MTST. Então, eu acho que essas duas indicações que eu acho massa e recomendo. É o meu livro aí, mano. De Marighella. Vou mostrar também. Ele mostrou, eu vou mostrar também. O Pablo tem aí um, né? É esse mesmo. Uma leitura muito boa mesmo, do Mário Magalhães, né? Ele não é historiador, a gente historiador fica com um pezinho atrás, mas é jornalista e tal, mas não, ele foi show demais, esse livro é fantástico. Eu tenho me dividido um pouco, né? Porque eu sou estudante universitária, eu faço letras, né? Pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, desde 2017, finalmente, ano que vem aí eu estou concluindo. E aí eu estou lendo alguns materiais da faculdade, né, mas eu acho que é um material, inclusive, que todo mundo precisa ler, principalmente nesse momento atual que o Brasil se encontra, né, que é a Pedagogia da Autonomia, né, de Paulo Freire. É um livro assim, que eu recomendo super. Eu acho que é um livro pouco antigo, né, acho que muita gente já tem lido, mas é sempre bom a gente retornar a ele, né, para a gente observar o momento atual que a gente está vivendo, né, e o quanto que Paulo Freire traz também algumas visões dele importantes. Tem um livro, ano passado para cá, eu tenho comprado muito livro e eu acho que foi nessa pandemia que eu estou tendo a oportunidade, né, de ler. Não tenho lido todos os dias, né, porque a gente tem muitas demandas, muitas reuniões, comissão, né, Jô tem plenário, tem que estar sempre lá e são muito bem demorados, assim, mas são alguns livros que eu estou lendo aos poucos e eu estou na oportunidade. Como depois que o presidente, né, Jair Bolsonaro foi eleito, eu passei a querer aprofundar mais essa visão do que é o fascismo no Brasil, né, como é que ele se dá e como é que isso contribuiu e representa a figura de Bolsonaro no Brasil. Então tem um livro bacana que é Como Nasce e Morre o Fascismo, né, de Clara Zetkin, aqui o livro. Então, eu recomendo para quem quiser conhecer ele. Eu ainda não concluí, tá? Tô lendo com calma, num tempo que eu consigo. E tem um bem bacana, que inclusive eu e Jô foi para o lançamento também do livro, que é um livro de Marcelo Badaró Matos, né, A Classe Trabalhadora, de Marx ao Nosso Tempo. Eu acho que a classe trabalhadora é a que está sendo mais afetada, principalmente nesse momento da pandemia. E estou lendo algumas revistas também,
né, em relação aos povos indígenas, né, da Amazônia, aprofundando um pouquinho num tema aqui muito pertinente, assim, uma coisa que está afetando muito a vida dos povos tradicionais, indígenas e quilombolas aqui do sertão, onde querem construir uma usina nuclear, que na verdade são 6 usinas nucleares aqui no sertão de Pernambuco. E se não for para Pernambuco, vai para Alagoas ou vai para Bahia. Então, uma luta da mandata também, né, em não permitir, né, que a PEC que esteja dentro da casa seja aprovada. Então, a gente está nessa luta e eu estou lendo também essa revista, que também, inclusive, está em PDF, através da página antinuclear. Diga não à usina nuclear, né, no Instagram. Então, quem quiser conhecer um pouquinho, né, sobre essa luta também, sobre a luta dos povos indígenas que estão sendo aí afetados diretamente, né, nesse processo, principalmente da pandemia. A gente faz o isolamento social, mas o governo não dá trégua, né? Está sempre nos territórios, nas comunidades, querendo tirar os direitos e também, enfim, né? É algo recorrente, né? As queimadas, as violações de direitos dos povos indígenas. Mas é isso. Eu falo um pouquinho, né? Vocês perceberam, né? As meninas falam que eu tomo água de chocalho. E quando não sou eu, é Kátia, viu? Kátia fala um pouquinho também. A que menos fala sou eu. Os meninos sabem que eu estou no meio de uma pesquisa sobre gênero, raça e classe, então eu estou sem tempo para ler lazer. Então eu vou indicar o História das Mulheres no Brasil, da Del Priori, que é o que eu estou usando como base para minha pesquisa. E vou indicar o filme Olga, porque eu acho que ele é muito importante para a gente reviver uma memória do que foi a ditadura militar e as grandes consequências disso para a democracia, né? Isso. Esse livro é maravilhoso. E o da Olga é muito para a gente relembrar os grandes males da ditadura militar no Brasil. O quão ruim foi, o quão problemático foi um Estado de exceção. Um Estado que não era o Estado de direito democrático. Então, acho que é isso. Pablo, Bia, eu vou trocar uma indicação e vou fazer uma homenagem, já que nós temos 2 co-deputadas. A minha homenagem vai para a primeira mulher negra, Jo, a falar no plenário da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Chama-se deputada Isabel Cristina, do Partido dos Trabalhadores. Ela já não está mais entre nós, é desencarnada. Deputada Isabel Cristina era professora, foi minha professora de física. Eu falo da Bahia, eu sou de Juazeiro, do outro lado de Petrolina. Isabel Cristina foi responsável, eu devo muito a ela, a minha turma de 3º ano deve a ela o exemplo de trabalho, de luta pelos professores, de profissionalismo, de competência. Ela amava física, né? Ela tinha paixão pela matéria, por física, e desde que nós começamos a conversar, eu já queria muito puxar essa conversa com vocês. Eu tenho me lembrado dela em vários momentos aqui, me deu uma arrepiada dessa saudade da memória de Isabel Cristina, que foi uma mulher fundamental aí para que vocês também estivessem aí, né? E eu vou pedir permissão à Bia e a Pablo, que eu vou terminar feito rádio do interior, mandando uns abraços. Então eu vou mandar um abraço para um amigo, chama-se Josué Nogueira, Jotinha, que é jornalista e que foi o primeiro jornalista a fazer uma matéria com Isabel Cristina. Entendeu? Naqueles, tenha tempo isso. E agradecer a assessora de imprensa de vocês, a Juliana Romão, pela simpatia. E, meninas, vou encontrar com vocês aí no Central. Vamos tomar um café, uma cerveja. Joguem duro. Macho é bom, mas macho precisa de controle. Ai, Márcio Fabiano. Essa metáfora eu nunca tinha ouvido. Como é que é? Rato do interior. É a primeira Rádio vez que do interior. Que a gente manda um abraço. Alô, meu amigo José Nogueira, meu amigo Alzi, tudo de bom.
Zezinho Mindu, alô, Germana, chefe de gabinete das meninas, que a gente se conheceu tomando uma cerveja no Central. Um grande abraço. Ok. Alô, Robinho C, que eu sigo nas redes sociais. Você é retada, mulher. A gente ainda se vê aí. Ok, bom, eu vou sugerir, né, já que todo mundo sugeriu aí vários livros, né, eu vou sugerir que você que está nos ouvindo agora faça uma sessão cinema no final de semana e coloque primeiro Bacurau e depois Parasita e entenda como a desigualdade social destrói as pessoas, tá? E também, principalmente, como a união popular faz a força. Então peguem esse recado que Bacurau dá e que Parasita dá e tentem entender um pouco sobre a sociedade brasileira. Joelma, eu queria dizer que foi um enorme prazer recebê-las aqui. Fico muito feliz pelo aceite de vocês e gostaria muito que vocês retornassem quantas vezes vocês quiserem aqui no Historiante ou na família Historiante de podcasts. Escolham aí o que vocês querem participar. E o convite para que vocês retornem tá feito, tá? Olha, não chama não que a gente volta, viu? Gente, muito obrigada pelo tempo e a atenção de vocês. Obrigada de coração. Espero que voltem mesmo. Quando vocês puderem, o Arretadas está de portas abertas. Vamos gravar. Vamos falar sobre política, sobre socialismo, sobre feminismo. A gente que agradece, né, pelo convite. Que massa a gente estar aqui se encontrando para conversar sobre um assunto que é tão importante. Né? Não é porque a gente está numa pandemia que a gente deve deixar esse debate de fora. Muito pelo contrário, né? Tem muito a ver com o que a gente está vivendo atualmente e com as desigualdades que a gente consegue enxergar, né, com mais clareza, assim. E esse convite aí do podcast Arretadas, né, Jô? A gente já quer aí participar, né? A gente quer fazer esse debate com outras mulheres aí rochedas e potentes. Estamos juntas e juntos aí nessa construção. Simbora. Obrigada, gente. É isso. Agradecer também, né, esse tempinho aí, porque é muito importante, né, da saudação final, né. A gente está à disposição do que vocês precisarem perguntar, qualquer coisa, podem entrar em contato com Juliana também, né, para saber mais um pouquinho sobre a mandata coletiva, o que é a mandata coletiva. E o programa, se quiser convidar as 5 vai adorar também, né? Porque se uma fala e a outra fala, imagina as 5, né? Com certeza. Um grande abraço a todos que nos acompanharam. E no 3 vamos dar um tchauzinho coletivo, gente. 1, 2, 3. Tchau! Tchau! Até a próxima.